Então, baseado em 1 Tessalonicenses 5:23, nós temos feito uns estudos sobre santificação, né? Então, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, Deus tenha falado ao meu, Deus tem me mostrado áreas importantes na minha vida que precisam ser santificadas e eu espero que Deus tenha mostrado isso para você também. Agora, com relação ao estudo de hoje, eu confesso que eu fiquei na dúvida se... Pensei, puxa, será que os irmãos precisam disso? Será que realmente é necessário? Porque, sinceramente, eu não sei se... Eu imagino que talvez somente eu tenha essa luta, né, disso que a gente vai estar vendo hoje, talvez os irmãos não. Mas eu pensei comigo, bom, mas deixa eu, né, porque toda a palavra de Deus tem que ser pregada, né? Então eu imaginei assim, bom, talvez seja só eu. Mas eu vou pregar também. Então eu fiquei meio assim, né? Será que eu ensino sobre isso? Será que não? Né? Mas os irmãos, não sei, eu creio que os irmãos não têm esse problema com isso. Tem? Problema com a ira? Será que algum irmão aqui, alguma irmã tem problema com ira? Será que, não, pastor, eu não, que isso, eu nunca fico irado, eu nunca fico bravo, eu nunca levanto a voz, eu nunca me altero, eu sempre mantenho esse tom de serenidade cristã. Tem não? Não tem é pouco então. Ai, tá certo. Então, baseado em 1 Tessalonicenses 5:23, falando sobre santificação, nós já vimos várias coisas, né, sobre autoestima. Os últimos 3 estudos foi sobre perdão, né, não consigo perdoar, como eu lido com isso, e hoje, lidando com a ira. E quando nós começamos a falar sobre essa parte do estudo, né, essa segunda parte, que é a correlação às nossas emoções, a santificação da nossa alma, a forma com que nós reagimos às coisas que nos acontecem, às circunstâncias, às coisas desse mundo, nós mencionamos logo no comecinho, no primeiro estudo sobre isso, que os cristãos deveriam ser as pessoas mais estáveis emocionalmente nessa terra. Mas na realidade não é bem assim, né? Então, o que nós encontramos são muitos cristãos feridos emocionalmente, machucados, muitos cristãos que lutam contra vários problemas emocionais, né? Então, eu creio que esse é um problema, é um pecado que abrange todos nós aqui hoje à noite. Então, se você tem observado, irmãos, essas mensagens, elas têm sido desafiadoras. Então, se você não tem sido desafiado, tem um problema aí. Porque são mensagens que tocam no real, na realidade da nossa vida. Isso aqui é coisa prática, é muito prática. Infelizmente, eu acredito que eu não vou errar em dizer que, infelizmente, a maioria das igrejas não ensinam muito bem sobre essas coisas. E aí é que nós encontramos muitos cristãos que são emocionalmente fracos. Emocionalmente fracos, não sabem lidar com as suas emoções, não sabem lidar com as suas tristezas, com as suas decepções, não sabem lidar com as dificuldades que enfrentam, não sabem lidar com as suas emoções. Mas são coisas práticas para a nossa vida, lidando com a minha ira. Eu peço que você abra comigo lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós estaremos lendo os versículos 22 a 32. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículos 22 até o versículo 32. A palavra de Deus diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.
Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não é a primeira vez que nós usamos esse texto, né, nessas mensagens, mas sobre esse tema ele tem algo para nos dizer também. Enfim, irmãos, nós vivemos dias em que o descontrole emocional, especialmente a ira, tem destruído igrejas, famílias, amizades e reputações de muitos crentes. Os irmãos sabem que para construir um caráter leva tempo, não é? Mas para destruir é bem rápido, Deus nos convoca a uma vida coerente com a nossa nova identidade em Cristo. Afinal de contas, agora nós somos novas criaturas, 2 Coríntios 5,17, um versículo bem conhecido aqui em nosso meio, os irmãos conhecem muito bem. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova vida, novo jeito de pensar, novas atitudes, novas ações, né? Então tudo é novo, inclusive um novo comportamento, tá? Então o Senhor ele nos convoca a isso, e conforme eu já disse nos estudos anteriores, nesta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele mostra para eles a sua nova identidade em Cristo. Então você pega os primeiros 3 capítulos, você vai ver os capítulos 1, 2 e 3, que ele mostra as bênçãos espirituais que aqueles irmãos receberam em Cristo. Capítulos 4, 5 e 6 vem para a parte prática. Tanto é que depois você vê o capítulo 5, 6, sobre relacionamentos, marido e esposa, esposa marido, pais e filhos, filhos com pais, servos com seus senhores, senhores e servos, e etc. E depois ele finaliza falando sobre a nossa luta espiritual, onde ele fala sobre a armadura espiritual e tudo mais, né? Então, enfim, os 3 capítulos seguintes, os capítulos 4, 5 e 6, são bem práticos, tá? Então, dentre os pecados que não devem fazer parte na nossa vida está a ira, pois ela está relacionada diretamente com o nosso orgulho, com as nossas frustrações e com o que nós sempre temos falado, a idolatria do nosso coração. Irmãos, quantas vezes nós temos falado isso, né? Esse termo, idolatria do coração, porque as nossas emoções, ela têm uma certa intimidade com essa idolatria do coração. Quando as nossas emoções não são santificadas, não são transformadas por Deus, quando nós não permitimos que o Senhor transforme a nossa vida, inclusive as nossas emoções, nós idolatramos o nosso coração. E aí você pode observar, faça uma breve observação aí, você vai ver, cada vez que nós ficamos irados, uma ira pecaminosa, é porque nós estamos idolatrando o nosso coração. Por quê? Porque no final das contas, o que é ira? Como é que a gente poderia definir a ira? A ira é uma resposta emocional de raiva excessiva, manifestada agressivamente de forma verbal ou física, diante de alguma situação desagradável para nós. Ou seja, eu não gosto de ser desagradado. E quando alguém me desagrada ou algo me desagrada, eu fico irado. É assim que acontece ou não é? Muitas vezes o homem chega em casa, né, aquela do trabalho, o homem ou a mulher, né, chega em casa depois de uma jornada diária de trabalho penosa e cansativa, aí chega em casa, o que muitas vezes nós queremos? Eu quero descanso. Aí assim que você ajeita tudo e começa a descansar, aí já começa, né? Mãe! Eu não acredito. Oi! Aonde está tal coisa? Mãe! Aí o marido, mulher! E o que nós queremos? Descanso.
Ou seja, quando nós somos desagradados, né, alguém fala algo conosco que a gente não gosta, nós ficamos irados. Então, no final das contas, irmãos, quando nós nos iramos, é porque nós estamos idolatrando o nosso coração. Quando as coisas não acontecem conforme eu quero e eu fico irado, é porque eu estou idolatrando meu coração, né? Então, uma pergunta importante aqui para mim e para você é: nós somos pessoas iracundas? Você se ira fácil? Você é como aquela pessoa assim que é quase que uma bomba relógio, né? Tem um pavio curto. Qualquer coisinha, né? Eu só queria descanso, né? Quantas vezes, né? Eu só queria sossego, nem isso eu tenho. E aí a gente começa a ficar irado com isso, né? Talvez a melhor forma de descobrir isso é quando a gente pergunta, por exemplo, para o seu cônjuge, ou você pergunta para o meu cônjuge, né? Para a minha esposa. Se a gente perguntar para o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa é uma pessoa iracunda? É uma pessoa que se ira fácil? Explode fácil? Ou talvez nós poderíamos perguntar, né, para quem é filho aqui, para quem ainda tem os seus pais, perguntar para o seu pai ou para a sua mãe. Talvez perguntar para o seu pai, para a sua mãe, né? Seu filho é uma pessoa irada? Ou perguntar para o filho, né? Seu pai, sua mãe é uma pessoa que se ira fácil? E, irmãos, se nós fôssemos perguntar e dar uma sondada, a gente ia ficar bem decepcionado com as respostas, com certeza. Por quê? Porque a ira faz parte de nós, né? A ira faz parte de nós. Então, quando nós ficamos irados, uma pergunta interessante é: o que eu mais queria quando eu fiquei irado? Se pergunte isso e você vai descobrir que quando nós nos iramos, nós estamos idolatrando os desejos do nosso coração. Porque muitas vezes, quando nós nos perguntamos o que eu queria quando eu tive aquele momento de explosão, eu queria sossego. Eu queria sossego. Eu queria ter dinheiro. Eu queria ser rico. Eu queria ter saúde. Eu queria que tal coisa desse certo. Eu queria que tal pessoa fosse assim. Enfim, eu queria. E quando as coisas não vão bem como nós queremos, nós ficamos irados. Enfim, por que nós ficamos irados? Para algumas pessoas dizem assim, né? Olha, eu não sei o que aconteceu comigo. Quando eu percebi, eu explodi. Acontece, irmãos, que a ira é uma manifestação da nossa velha natureza. E observou aqui o que o texto diz? Ele fala no versículo 22, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscências são desejos, o que nós desejamos, só que os nossos desejos são enganosos. Nem tudo que eu desejo, o que eu quero, é da vontade de Deus. E às vezes, quando as coisas não saem da minha vontade, não saem conforme a minha vontade, eu fico irado com aquilo. Então a ira é fruto da velha natureza, por quê? Somos egoístas, impacientes, nós queremos que tudo seja feito conforme o nosso jeito, né? E aí quando não acontece assim, a gente dá aquela explosão de ira, explosão de raiva. Então, enfim, sempre que ficamos irados é porque algo que valorizamos muito foi ameaçado. A nossa vontade, o nosso interesse, o nosso descanso, o nosso lazer, os nossos planos, o nosso método de fazer certas coisas, a nossa vontade de ter alegria. E aí a gente planeja as coisas, né? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu quero ter alegria, então eu vou fazer isso, e tudo vai dar certinho, e no final eu vou ficar feliz. Só que nem tudo são flores, muitas vezes os nossos planos são frustrados, e como é que a gente vai lidar com planos frustrados? Nós ficamos irados, né? Muitas vezes essa é a forma com que nós lidamos com isso. Então, por isso que a ira está diretamente ligada à idolatria do nosso coração. Então, esse texto, ele falou ali no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Na nossa mente deve estar renovada os nossos pensamentos, a nossa mentalidade. E no versículo 24 ele diz, e vos revistais do novo homem.
Esse novo homem diz ali que ele, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade. Então, a justiça e a santidade faz parte do novo homem. Esse que nós recebemos de Cristo, essa nova natureza que nós temos em Cristo, que só tem aquela pessoa que recebeu Jesus como o único Salvador. Aquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé em Jesus. Este recebeu uma nova natureza. E aquele que não se arrependeu dos seus pecados e ainda não tem Jesus como o único Salvador ainda. Aquela pessoa que não está servindo a Cristo. Está lá na velha natureza. Para ele é normal explodir. Para ele é normal se irar. É normal ser iracundo. Para essa pessoa, para nós não. Por quê? Nós temos uma nova identidade, um novo modo de viver, né? Uma nova vida. Essa nova vida em Cristo que recebemos de Cristo exige renúncia, e isto inclui as reações carnais diante das nossas frustrações. Agora, o nosso novo viver baseia-se na justiça e santidade. Justiça e santidade. Por isso, ele começa a dizer ali a partir do versículo 25, certas coisas que nós devemos abandonar e outras coisas que devem fazer parte da nossa vida. No versículo 25 ele disse, deixai a mentira, falamos sobre isso, né? Aí no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Está vendo? Então isso faz parte da nossa natureza, agora que recebemos de Cristo. Não da velha, mas da nova. Gálatas capítulo 5, você observa depois se você quiser, mas ele vai falar sobre a luta da carne com o espírito, e nós temos essa luta, existe essa luta, e ele diz ali que se nós andarmos no espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne, a vontade da carne. A ira é a vontade da nossa carne, é a nossa carne querendo explodir, é a nossa carne querendo, obter aquilo que nós tanto queríamos ter. E aí por isso nós acabamos explodindo. E justamente por isso que ele fala ali a respeito do fruto do Espírito. Lembra lá o fruto do Espírito, o que é? Gálatas, ele diz ali que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e... o que é temperança? Domínio próprio. Então isso nos mostra que cada vez que nós agimos na carne e permitimos que a ira aflore no nosso ser, nós não estamos andando no Espírito, nós estamos fora do Espírito, nós estamos fora da vontade de Deus, fora da vontade do Espírito. Isso não é obra do Espírito, né? Então, cada vez que nós ficamos irados, é porque a velha natureza está tomando conta, né? A velha natureza. Mas a ira justa e a ira pecaminosa, porque o versículo 26 ele diz algo interessante, irai-vos e não pequeis. Puxa, mas agora vem um problema aqui, né? Uma dúvida muito grande. É possível se irar e não pecar? Irai-vos e não pequeis? Puxa, como assim irai-vos e não pequeis? Isso é algo muito curioso, irmãos, mas nós devemos considerar que na palavra de Deus você não vai achar um mandamento dito assim, nunca fique irado, nunca se ire. Ele sempre vai falar sobre a ira que leva a uma atitude. Nesse caso aqui é uma ira que leva ao pecado. Na palavra de Deus você sempre vai ver a associação, principalmente no livro de Provérbios, quando fala sobre a ira e a tolice. A ira, né, e aquele que age de forma tola, sem sabedoria, né? Então sempre vem associado a isso. Mas um versículo dizendo assim, jamais fiqueis irados, é proibido isso. Mas ele diz, irai-vos e não pequeis, né? Então, por quê? O próprio Deus, ele se ira, sabia disso? Deus se ira. Mas como assim Deus fica irado? Fica. Romanos capítulo 1, versículo 18 fala para nós, olha lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. A ira de Deus está sobre o quê? Sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A impiedade e a injustiça.
Nós temos outros versículos que falam sobre isso, por exemplo, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece sobre quem? Sobre aquele que não crê no Filho. Sobre aquele que não crê no Filho. Aquele que não tem Jesus, ele está constantemente debaixo da ira de Deus. A ira de Deus está sobre ele. Então Deus se ira, ele se ira. A Bíblia esclarece que existe um tipo de ira que poderíamos colocar como sendo uma ira santa, uma ira justa. Esta ira é uma indignação, é um tipo de indignação contra o pecado do homem e a sua rebeldia. É esse tipo de ira. No livro dos Salmos nós encontramos alguns salmistas escrevendo sobre isso, que clamando ao Senhor para trazer justiça sobre os pecadores, odeio as obras daqueles que se desviam. Por quê? Isso é um tipo de ira contra o pecado. Então essa ira é uma espécie de indignação contra o pecado. Deus fica indignado contra o pecado e nós também devemos ficar. Por quê? Se nós não ficarmos indignados, irados contra o pecado, isso é conivência, isso é concessão, isso é conceder ao pecado liberdade para fazer o que quiser. Mas a palavra de Deus diz que Deus se ira contra o pecado e nós também devemos estar irado contra o pecado. Inclusive, se você observar depois em João capítulo 2, no versículo 15, diz ali que assim que Jesus viu lá no templo, homens vendendo e negociando no templo, no lugar onde deveria ser casa, onde era chamada casa de oração, né? Um lugar específico para oração. Quando Jesus viu pessoas negociando e vendendo e fazendo trocas de dinheiro ali, lembra qual foi a atitude de Cristo? Diz o texto que ele fez um chicote de correias e derrubou todas as mesas, espalhou todo aquele dinheiro no chão e expulsou aqueles que estavam lá fazendo aquilo. Esse é um tipo de ira contra o pecado. É um tipo de indignação contra o pecado. Jesus mostrou isso. A ira justa e santa é motivada pela justiça e pela santidade, como diz o versículo 24. Ela defende a glória e a santidade de Deus e de sua palavra. Agora, Deus não precisa de advogado, Deus é Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos defender a verdade, lutar pela verdade, lutar pela doutrina que nós recebemos. A palavra de Deus diz sobre isso. Então, sentir uma ira justa contra o pecado, sem odiar o pecador, é um desafio cristão que exige maturidade espiritual. Porque a Bíblia nos permite indignarmos com a maldade. Irai-vos e não pequeis. Mas nos adverte a não transformar essa ira, não permitir que essa ira se torne o rancor, a amargura. E é isso que muitas vezes acontece, né? Então, normalmente nós ficamos irados, não com as práticas pecaminosas, mas com aqueles que as praticam. Se o meu filho me desobedece, eu não fico irado simplesmente pela desobediência dele, eu fico irado porque ele me desobedeceu. Consegue ver a idolatria aqui? Ele me desobedeceu, ele me afrontou, e eu não posso aceitar isso, e eu preciso mostrar quem manda, eu preciso mostrar, e aí para mostrar, né, quem manda, aí o que a gente faz? A gente explode para mostrar quem fala mais alto, quem berra mais alto. Irmãos, isso não está certo, não é o que a Bíblia diz que deve ser feito. Jesus é o nosso exemplo perfeito, odiou o pecado, amando os pecadores e buscando a salvação deles, amém? É o exemplo de Cristo. Você observa os acontecimentos do mundo. Hoje eu estava vendo o noticiário, né, parte do noticiário, e mostrando ali não sei quantos viram, né, lá no Paraná, a região metropolitana de Curitiba, numa cidade ali onde uma criança autista, na escola, né, uma escola particular, chegaram lá e encontraram essa criança amarrada no banheiro, numa cadeira. Autista, não verbal,
ou seja, é um tipo de autismo que a criança não se comunica por palavras. E aí chegaram lá e ele estava chorando, amarrado na cadeira. Não é um desafio a gente ficar irado contra o pecado e não contra a pessoa? É um desafio muito grande, né? Mas, por outro lado, a ira pecaminosa nasce da idolatria do nosso coração, do nosso ego ferido, da nossa frustração por alguma situação desagradável ou porque algo saiu fora do nosso controle. A gente gosta de controle, né? A ira pecaminosa se manifesta através de agressão verbal, palavras que têm o objetivo de machucar, de denegrir, discussões, né? Marido se ira contra esposa, esposa contra marido, filhos gritam com os pais gritam com o marido, briga de trânsito, etc. E no final vira uma briga de quem, né? Uma disputa de quem grita mais alto, né? De quem berra mais alto. Já viu coisa assim? Puxa vida, né? Então, Colossenses 3,8 diz também, mas agora despojai-vos, quer dizer, tira, né? Se dispa, né? Despir também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, despojai-vos, né? De tudo isso, joga fora, né? Seja despido de tudo isso. Então, existe um tipo de ira que é uma ira justa, mas nós estamos falando aqui da ira pecaminosa, né? Então, enfim, por que nós devemos lutar contra a ira? Nós temos que lutar porque, além de se tratar de um pecado grave, ela também afeta diretamente outras pessoas e trazem consequências. Então, quando falamos sobre lutar contra a ira, por quê? Porque a nossa ira destrói os nossos relacionamentos. Observa o versículo 29 de Efésios 4, alguns versículos aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A ira te permite fazer isso? A ira me permite fazer isso? Cada vez que nós ficamos irados, nós edificamos uns aos outros? Não edificamos, né? Então ela destrói relacionamentos. Nos momentos de ira, nós ferimos pessoas, machucamos com palavras, levantamos a voz, criamos inimizades, causamos brigas e tantas outras coisas. Se você puder observar comigo alguns versículos, anda umas páginas aí para Colossenses, poucas páginas, né, são capítulos curtos. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Mas tem muita gente que não sabe responder, não. Fulano, você sabe onde que está tal coisa? Ah, mas você perdeu de novo! Não é? Puxa vida, sempre agradável, temperada com sal. Como assim, palavra temperada com sal? Equilíbrio, palavras saborosas, palavras temperadas, né? E interessante que tempero vem de temperamento, né? Então você consegue fazer uma associação aí, tá bom? A nossa ira destrói nossos relacionamentos, a nossa ira, ela desonra a Deus e entristece o Espírito Santo. Voltando lá para Efésios, no capítulo 4, que nós estamos vendo, observou o versículo 30? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. E como que nós entristecemos o Espírito Santo? Cada vez que pecamos. A nossa ira entristece o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo dissesse assim: meu filho, não foi assim que eu te criei. Não é que muitos pais falam para os filhos? Não foi assim que eu te criei, menino. É como se o Espírito Santo te estivesse dizendo assim: olha, não foi assim que eu te criei, porque Ele nos criou. Ele nos regenerou, foi Ele que nos fez nascer de novo, o Espírito Santo fez a obra na nossa vida de salvação. É como se Ele dissesse assim: olha, não é isso que eu estou te ensinando, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina, dirige os nossos passos, ajuda na nossa conduta diária, não é verdade? Não entristeçais o Espírito Santo, e nós entristecemos cada vez que acontece isso, não só isso, mas cada pecado, né? E por que lutar contra a ira? Porque não lutar contra a ira é uma desobediência deliberada à ordem de Deus. Por que desobediência deliberada? Porque nós
Desobedecemos deliberadamente, de forma aberta e escancarada. Porque, irmãos, no fundo, nós sabemos. Nós nos iramos, nós explodimos, maltratamos pessoas, falamos coisas que não deveriam ser ditas para as pessoas, temos certas atitudes, certo jeito duro, ruim de falar, uma comunicação que não agrada a Deus, mas nós sabemos a conduta correta, nós sabemos o que precisamos fazer. O que nós precisamos fazer é fazer. O que nós precisamos fazer é obedecer, só obedecer. Isso significa que desculpas como, esse é o meu jeito, Deus me fez assim. Deus não nos fez assim. Eu já vi gente falando isso, mas esse é o meu temperamento, foi Deus que me fez assim. Não foi não, não foi. Deus não nos fez assim. Tá? Então não caia nessa furada, né? Eu sou assim mesmo. Meu pai era assim, eu puxei para meu pai. Meu pai era assim, eu tenho que ser também? Eu tenho que herdar o pecado dele? Eu vejo ele pecando, eu tenho que pecar junto? Não, então esse tipo de desculpa não funciona. Minha família é assim, eu venho de uma família que tem um sangue quente. Aí já vi gente brincar, né? Mas é porque eu vim lá do Nordeste. Lá no Nordeste o pessoal tem um sangue... E aí nós vamos usar isso como desculpa? Não, porque tem pessoas que usam isso como desculpa. Eu sou assim porque na minha família é todo mundo assim. Não repara não. Não repara não? Você está pecando e não quer que eu repare que você está pecando? Entende? Então não funciona, né? Minha família é assim. Eu não sou de levar desaforo para casa. Aí tem gente que se gaba, né? Eu sou assim, o que eu tenho para falar, eu falo mesmo. Não sei ser falso. Tá, não seja falso, mas seja misericordioso e amoroso e tenha uma conduta conforme Cristo deseja, não carnal. São duas coisas totalmente diferentes, entende? Então, a gente usa isso às vezes como desculpa. Por quê? Porque a ira é um pecado tão comum e aceito pela maioria dos cristãos que raramente você vai encontrar algum cristão que vai dizer assim: ore por mim, eu sou uma pessoa irada. Isso é raro. Eu poderia tentar meditar aqui se eu já ouvi algum cristão dizendo isso, e provavelmente eu vou dizer que não. Sabe, pessoa quando chega com aquela humildade, aquela postura de Cristo mesmo, dizendo assim: olha, ore por mim, eu tenho problema com a ira. Eu sou uma pessoa iracunda. Ore por mim, eu explodo fácil. Ore por mim, parece que por qualquer coisa eu estou explodindo. Dificilmente nós ouvimos pessoas dizendo isso, muito menos pessoas buscando ajuda, né? Pastor, eu preciso de ajuda, eu estou explodindo muito fácil e eu sei que essa conduta não é de Cristo, eu quero ajuda, me ajuda aí. Meu filho, vem cá, vamos nos ajudar então, né? Vamos nos ajudar, tá bom? Então, nós temos que lutar contra a ira. Então, nós vimos por que nós ficamos irados, que existe a ira justa e a ira pecaminosa, que é a qual nós estamos falando. Por que nós devemos lutar contra a ira? Agora, para finalizar, é óbvio que nós temos que falar sobre a vitória sobre a ira, né? A vitória sobre a ira. Por que é tão importante lutar contra a ira? Porque o reconhecimento desse pecado, disso como um pecado, dessa atitude como um pecado, é o primeiro passo para o agir de Deus em nós. Quando nós decidimos deixar de lado essas desculpas que eu mencionei, que são muito comumente usadas, eu sou assim mesmo, eu venho de uma família de sangue quente, nós somos assim mesmo, né? A nossa família é meio doida assim mesmo, não repara não, espera aí, né? Quando a gente deixa essas desculpas de lado, esse é o primeiro passo para o agir de Deus na nossa vida. Por quê? Deus é o único que pode mudar qualquer tipo de temperamento. Qualquer tipo. Mas eu nasci assim. Não foi, esse não era o objetivo de Deus quando ele criou o homem. Não foi assim. Isso é herança do pecado, resultado do pecado.
Nós não somos assim. Então nós não podemos dizer, eu sou assim mesmo. Não, não. Nós não somos chamados para ser conforme o nosso jeito, mas conforme o jeito de Cristo. O nosso molde é Cristo. Então a vitória sobre a ira está no poder libertador do Evangelho. No versículo 31 ele disse: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Ele traz algumas palavras interessantes aqui, olha. Toda a amargura, falamos um pouco sobre isso, né? Sobre estar amargurado antes. Agora, toda a ira. O que é ira? Ira realmente é uma fúria repentina, uma explosão. E cólera. O que seria uma cólera? O que seria cólera? Cólera já é uma raiva constante, um rancor. Uma pessoa colérica é uma pessoa que constantemente está com raiva. Consegue ver a diferença? A ira são explosões. Você viu, tá... e já explode. Já o colérico é aquele que constantemente ele está com a cara fechada, não gosta de papo, está sempre com raiva, está tudo ruim, é uma raiva constante. Mas aí ele diz ali, e gritaria. Qual que é a definição de gritaria? É gritaria. É gritaria. Essas definições que eu estou te dando aqui são dos originais mesmo. Eu dei uma verificada, né, quando eu estava estudando esse versículo em especial. Ira é uma fúria repentina, uma explosão. A cólera já é uma raiva constante, um rancor. A gritaria é gritos e berros. E diz que tudo isso deve ser tirado dentre nós. Aí ele vem no versículo 32. Ao invés disso, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. E a parte importante que eu quero pegar aqui nesse ponto é, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que é isso? Evangelho. Isso é Evangelho. É Deus nos perdoando em Cristo, através de Cristo. É o que nós lembramos hoje na celebração da ceia do Senhor. O pecado é tão grave que fez com que o Senhor sacrificasse o seu próprio Filho por nós, e através dele nós temos o perdão dos nossos pecados. Isso é Evangelho. E por que o poder do Evangelho é essencial? Porque o poder do Evangelho não é simplesmente, ele não se restringe somente à salvação, mas à transformação. A transformação. Tá? Então antes nós vivíamos debaixo da ira de Deus. Se você verificar no capítulo 2 de Efésios, você vai ver ali que nós estávamos debaixo da ira, éramos por natureza filhos da ira, seguíamos os desejos da nossa carne, fazíamos a nossa própria vontade. Aí ele diz ali, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nos vivificou em Cristo. E essa vida que ele nos dá, nos ajuda a ter uma conduta, faz com que tenhamos uma conduta correta. Então, antes nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas o Senhor nos deu perdão e nos tirou de debaixo da sua ira. Agora, para nós vencermos a ira, não se trata simplesmente de uma questão de se segurar. Olha, eu estou tentando me segurar. Aí tem pessoas que se alegram por isso, né? Olha, eu fiquei com tanta raiva, mas eu me segurei. Mas você ficou com raiva. Mas nós ficamos irados. Mesmo que nós não explodimos externamente, mas por dentro nós ficamos irados, e é uma atitude reprovada pela palavra de Deus. Então não se trata simplesmente de controlar ou reprimir a ira. Eu vou contar até 10. Não é isso. Não se trata disso. É muito além. É uma questão de clamar a Deus por transformação, quebrantamento, arrependimento, humildade, busca pelo Senhor, estar íntimo de Deus, reconhecer que é um pecado, mas que Deus quer transformar a nossa vida, que Deus quer nos ajudar a ter uma conduta correta, a atitude de Cristo. Por quê? Afinal de contas, não é isso que a palavra de Deus nos chama?
A palavra nos chama a ter atitudes de Cristo. Por exemplo, você está aí em Efésios, né, no capítulo 4, capítulo 5, provavelmente na mesma página, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Não é ser como Deus, nós nunca seremos deuses, jamais. Mas imitar atitudes de Deus, imitar atitudes de Cristo. Em versículo 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Andai em amor. Filipenses 2,5 diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sentimento que houve em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 10, diz que nós devemos agir conforme a imagem de Cristo. Esse é o nosso molde. O nosso molde é Cristo. Então a chave para a vitória sobre a nossa ira é o reconhecimento de que a nossa ira é pecado e que precisamos nos arrepender diante de Deus e clamar pelo seu perdão e por transformação, para que Ele nos torne mais semelhantes a Cristo. Então, irmãos, esse é um pecado que pega todos nós. Todos nós. Quantos de nós aqui, nós já falamos coisas, né? De repente a gente chega para alguém, né? E a gente já não teve um dia bom, e aí você chega para aquela pessoa e talvez aquela pessoa fez uma pergunta, alguma coisa, e nós já respondemos assim, né? Pá! Já joga aquela... Aí depois, puxa, eu não devia ter falado assim. Está vendo o quanto isso nos afeta? A bênção é que muitos de nós, quando nós agimos dessa forma, nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo quando ele diz para nós assim, esse não foi um jeito certo de falar. Aí o que nós fazemos? Irmão, eu falei daquele jeito, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu te ofendi, me perdoa, eu não devia ter falado daquele jeito, ore por mim. Isso é interessante, sempre que você errar com alguém e for pedir perdão, fala para aquela pessoa, tenha uma atitude humilde e fala para aquela pessoa, olha, eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter agido daquele jeito, ore por mim, me perdoe e ore por mim. Por outro lado, muitas pessoas têm certas atitudes que, eu sou assim mesmo, na minha família é assim mesmo, vem de uma família assim, a gente é tudo esparolado mesmo. Não funciona. Concluindo, a ira não pode nos dominar. Não somos mais escravos da velha natureza. Cristo nos libertou da escravidão do nosso ego. Deus nos tornou capazes de exercermos a mansidão e o domínio próprio, os quais são frutos do Espírito, fazem parte do fruto do Espírito, né? Não os frutos, mas o fruto. Precisamos nos apropriar da vitória que o Evangelho nos proporcionou e buscarmos viver conforme a nossa nova natureza, conforme Efésios 5, versículos 1 e 2. Aí o versículo 3 ele diz, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Aí o versículo 4, nem torpezas, conversa imoral, nem parvoices, né? Vem de parvo, né? Tolices, né? Nem chocarrices. O que é isso? Piadinha de mau gosto. Chocarrice é isso, é piadinha de mau gosto, fazer piada com tudo. Não, agora nós temos uma conduta cristã e nós precisamos nos apropriar dela. Finalizando então, vencemos a ira quando subjugamos o nosso ego, desejamos o caráter de Cristo e buscamos viver conforme a nossa nova identidade que recebemos dele. Por quê? Porque sempre que nós nos iramos, é porque algo não saiu conforme nós queríamos. Quando meu filho me desobedece, fico bravo. Quando os meus planos se frustram, fico bravo. Não alcanço aquilo que eu quero, fico irado. Puxa, mas até quando eu vou ficar servindo a minha vontade? Até quando? Quando é que eu vou deixar a minha vontade de lado e buscar a vontade de Deus? E a vontade de Deus é a nossa santificação, amém? E isso inclui deixar, abandonar a ira.
Então, espero que isso seja uma bênção para você, tá? Que isso nos ajude, nos dê diretrizes para uma vida cristã melhor e mais próxima do Senhor, porque dos tais é que o Senhor se aproxima. Amém?